Olá pessoal! Estamos de volta para a tão aguardada parte 5 desta magnífica jornada de amor. Antes de mergulharmos nas próximas reviravoltas emocionantes, peço a cada um de vocês que compartilhe este vídeo e deixe seu like. Vamos fazer com que mais pessoas se juntem a nós. Agora, sem mais demora, vamos continuar explorando os encantos desta narrativa apaixonante. Prontos? Sonjê estava prestes a beijá-la, mas Yeonu se perguntava se poderia acreditar nele desta vez. Não. Ela não poderia. Então, ela o empurra, não querendo se apaixonar por ele novamente, temendo que tudo voltasse ao que era antes, quando ela não conseguia se expressar. Neste momento, ouviu-se um rugido, e alguém fechou a porta. Yeonu imaginou se os pais de Sonjê estariam os observando. Ela abaixa a cabeça, enquanto seus pensamentos a dominam. Ele disse que dessa vez seria de verdade, mas para ela, isso certamente era um jogo dele. Não era real. Ela estava sendo muito gentil com ele ultimamente, poderia estar sendo subestimada por causa disso. Então, ela fixa seu olhar nele, ele estava sendo inconveniente. Ela se levanta, dizendo que, mesmo que independente de como ele se sentisse, ele não precisava fazer isso. Ele deveria ter percebido que ela tinha medo dele. Para ela, ele era o tipo de pessoa que poderia sugerir um beijo sem sentimentos, como se não fosse nada. Ela ainda tinha medo dele, pois ele a fazia sentir algo falso como se fosse real. Sonjê fica de pé, e pergunta a ela, se o medo era a única emoção que ela tinha por ele, e Yeonu confirma. Ele se aproxima dela, sua ansiedade lhe consumindo. Diante da proximidade dele, ela se afasta, desejando não se apaixonar por ele. Ela continua a dizer que não consegue se mover quando ele está perto, que quando ele a abraça, ela paralisa. Ela sente estar se apaixonando por ele, contra sua vontade. Essas palavras chocam Sonjê. A declaração pareceu impactar Yeonu também, que fica cabisbaixa e se afasta dele, lhe deixando sozinho. Ela não quer ter ilusões sobre o futuro, não quer ter esses sentimentos por ele. Ela só quer focar em sua segurança. Em busca de um final feliz. Ao se despedir dos pais de Sonjê, eles expressaram o desejo de que Yeonu passasse a noite lá, mas Yeonu garantiu que voltariam em outra ocasião. Sua sogra insistiu para que esperassem pelas batatas doces, eles não deveriam retornar para casa de mãos vazias. Assim, sua sogra ordena que seu marido fosse buscar as batatas, proporcionando a Yeonu e seus sogros a oportunidade de fortalecer ainda mais seus laços. Após tostarem as batatas, o sogro embalou algumas para a viagem. Tudo transcorria bem. E sua sogra questionou se ela estaria ocupada na próxima semana. Nesse momento, Sonjê se aproximou abruptamente, e antes que ele pudesse chamar a atenção de sua mãe, ela explicou que gostaria de levar sua nora para fazer algumas compras, afinal, o aniversário de 60 anos do pai de Sonjê estava próximo. Em seguida, voltou sua atenção para Yeonu, perguntando se ela estaria disponível para ir às compras. Yeonu aceitou a proposta de sua sogra, deixando-a encantada, e já estava planejando reservar a boutique para a próxima sexta-feira à tarde. Sonjê observou as duas em completo silêncio. Ao chegarem em casa, antes de Yeonu entrar em seu quarto, Sonjê expressou que ela não precisava se encontrar com sua mãe, e queria falar com ela a respeito disso. No entanto, Yeonu informou que aceitou o convite porque realmente desejava ir. Ela se sentou em sua cama, e suspirou. As coisas ainda não estavam bem entre eles. Sonjê pediu desculpas mais uma vez, e lembrou que Yeonu havia dito que não queria o divórcio, porque gostava de beijá-lo. Disse que ela não deveria temê-lo, afinal, ele era seu esposo. Ele queria que o relacionamento deles melhorasse, que se aproximassem. Assim como ela havia mudado, esperava que o relacionamento deles também pudesse evoluir. Ela deveria tentar aceitá-lo, e ele sabia que isso seria difícil, mas ela precisava superar. E ele a ajudaria com isso. Ficaria ao seu lado, para que ela superasse seu medo dele. Ela então pergunta como ele pretendia fazer isso.
Sonje, delicadamente arruma uma mecha do cabelo dela, expressando sua vontade de fazer aquilo que ela temia. Beijá-la. E com o tempo, se ela desejasse, considerar algo mais além disso. Ela dá um tapa em sua mão, afastando-o novamente. Queria entender o motivo. Afinal, não era real, eles deveriam apenas atuar, foi isso que ele havia dito a ela. E que ele não pediria nada mais que isso. Sonje indaga, e se ele agora desejasse mais do que isso? Ele não estaria autorizado? Nunca tiveram algo genuíno, mas tanto ela, quanto ele, começaram a experimentar emoções reais. Ele se confessou, e argumentou que seria impossível não sentir nada por ela, pois ela fazia seu coração palpitar de emoção. Essa declaração surpreendeu Yeonu. Ele se aproximou novamente e afirmou que ela era sua esposa, sendo natural o desejo de estar ao lado dela. Ela estava livre para abraçá-lo e beijá-lo a hora que ela quisesse. Ela vira o rosto e se desculpa, pois percebe que suas mudanças podem ter sido interpretadas de maneira equivocada por ele. Isso fez parecer que sua gentileza implicava algo mais, e contudo, essa nunca foi a sua real intenção. Como ela havia dito antes, ela não esperava nada dele. Tudo o que ela queria era que ele levasse uma vida saudável. O pobre coitado pergunta se isso era tudo o que ela tinha a dizer. Internamente, ele se questiona sobre o motivo. Porque ela se expressava, como se a vida que almejava para ele estivesse em algum lugar onde ela não fazia parte. Será que ela ainda considerava o divórcio? Ou ela estava dizendo isso porque não queria que se aproximassem, para que no futuro ela pudesse se afastar mais facilmente? Sonje sai do quarto dela desolado, desejando apenas boa noite, sem sequer olhá-la. Agora sozinho em outro cômodo da casa, ele faz uma ligação. Mesmo que ela queira afastá-lo, ele não está disposto a desistir facilmente. Ao telefone, Sonje comenta que precisa discutir algo sobre Yeonu, e agenda um encontro com essa pessoa misteriosa para o dia seguinte. Yeonu residia na casa de Jin Tae-ma, o presidente da J Natural, uma empresa do grupo J. Sua esposa atendia pelo nome de Seung-ok, e a filha deles era Sang-ma. O irmão mais novo de Yeonu já havia mencionado que Sang-gi tinha a mesma idade que sua irmã. A senhora Seung-ok carregava consigo um complexo de inferioridade, pois Yeonu sempre se destacava em tudo, mais do que sua própria filha. A pessoa com quem Sonje marcou um encontro para fazer perguntas sobre Yeonu era a melhor amiga de sua esposa. Ela revelou que durante o ensino médio, a filha da senhora estava se relacionando intimamente com um rapaz no auditório da escola. Quando a situação foi descoberta pelos seguranças, o escândalo se espalhou pelo colégio. A senhora Ok ficou extremamente preocupada, pois não queria que a reputação de sua filha fosse prejudicada. Assim, ela precisava de um bode expiatório, alguém que pudesse encobrir as ações de sua filha. E esse alguém acabou sendo Yeonu. A senhora Ok chegou à delegacia e encontrou Yeonu espancada. Com palavras persuasivas, a convenceu de não revelar a verdade aos pais, argumentando que isso partiria o coração deles ao vê-la nesse estado. Comprometeu-se a resolver a situação. Yeonu havia relatado que havia sido agredida sem motivo, mas a senhora Ok a convenceu de que a melhor maneira de sair dessa situação era reportar que isso era resultado de violência doméstica. Yeonu não queria causar problemas aos seus pais, então concordou com isso. Mas tudo era uma mentira. Foi sua filha Sang-ma quem saiu com aquele rapaz horrível, e a senhora Ok pagou a ele para que espancasse Yeonu a caminho de casa. O plano era distorcer os fatos, fazendo parecer que o rapaz estava com Yeonu, não com Sang-ma. Dessa forma, os rumores sobre a filha da senhora recaíram injustamente sobre Yeonu. Sua melhor amiga, tremendo de raiva, revelou esses acontecimentos para Sonje. Se ela soubesse disso antes, nunca teria permitido que fizessem isso com a sua amiga. Sonje pergunta à moça qual foi a reação de Yeonu diante de tudo isso. Ela responde que a esposa dele disse que não havia problema, pois estava tudo sob controle. Além disso, ouviu dizer que o agressor de Yeonu fugiu para os Estados Unidos.
E o único desejo dela era que sua família nunca soubesse do incidente. Após conhecer toda essa história, Sonje foi à Universidade de Yeonu para encontrá-la. Enquanto isso, ele refletia sobre o assunto. Antes do casamento, ele havia investigado o passado de sua esposa, e agora compreendia que tudo isso não passava de uma fraude. Yeonu deixou tudo isso passar. E quanto mais ele pensava, mais percebia que todo o tempo em que pensava estar protegendo, na realidade, não estava. Ele sempre quis dar a ela seu espaço, mas o que realmente fez, foi se afastar e ser indiferente. Uma forma silenciosa de violência. Finalmente, ele se conscientizou de que foi uma das pessoas que a machucaram, e que deveria ter construído a confiança dela. Foi então que Yeonu chegou, e perguntou o que ele estava fazendo ali. Isso fez Sonje sair do seu modo avião. Era incrível como ela conseguia manter essa expressão, após passar por coisas tão terríveis. Ele se levanta, e diz que a estava esperando, a deixando preocupada, achando que algo havia acontecido. Ele explica que estava apenas aguardando por ela, e se perguntava o que ela estava sentindo naquele momento. De repente, um vento veio com força, fazendo com que algo entrasse nos olhos de Sonje. Yeonu pede para que ele tire a mão dos olhos e a deixe ver. Ele reclama de ardor nos olhos, e ela pede para que ele fique quieto para que ela possa ajudá-lo. Então, ela ergue seus pés para alcançá-lo. E segura seu rosto. Observando como ela mudou recentemente, ele se perguntava quem era a verdadeira Yeonu Lee. Ela assopra os olhos de Sonje, e pergunta se ele está melhor. Finalmente, ele podia vê-la. Não apenas literalmente. Agora, ela queria saber por que ele havia ido até ali. Ele sorriu ao olhá-la. Agora realmente entendia quem era Yeonu, depois de todo esse tempo. Enquanto ela resmungava, ele percebeu que ela sempre foi assim, e sentiu muito por ter demorado a entender. Então, ele pede desculpas a ela, e expressa seu pesar por tudo isso. Yeonu não entendeu o motivo do pedido de desculpas, e pede para que ele não se preocupe. Ela estava feliz por ele estar bem. Ele pergunta se não a está incomodando, deixando Yeonu sem saber o que responder. Ele continua, desculpando-se por ter arruinado o primeiro beijo deles. Yeonu ficou um tempo tentando assimilar o que ele havia acabado de dizer, até que o pânico a envolveu, ficando totalmente vermelha. O que ele queria dizer com tudo isso? Ela se vira e começa a andar, afirmando que estava tudo bem, e que não estava irritada. Ele diz que ela ainda deveria estar chateada com o que ele havia dito. Ela explica que isso acontece por ela ter uma boa memória. Mas ele queria saber o porquê de ela se comportar assim, se não estava irritada. Ela se afastava toda vez que ele tentava se aproximar, e evitava o seu olhar. Yeonu já sabia disso. Sempre acreditou que havia um muro entre eles. Pensou que com o tempo, iria desmoronar. Imaginava que o muro era visível apenas aos seus olhos, mas, pelo visto, não era bem assim. Ele a observava o tempo todo, e agora, curioso, lhe perguntava se ela tinha medo dele. Talvez, o que Sonje e ela precisavam, não era mais tempo, mas sim uma oportunidade de fazerem perguntas um ao outro. Ela então responde que já havia dito antes, a expressão no olhar dele a deixava com medo. Sonje pergunta o que ele poderia fazer então, se deveria fechar os olhos enquanto falava com ela. Internamente, ela se perguntava o porquê de ele estar sendo tão gentil. Logo em seguida, externou essa pergunta para ele, acrescentando que isso a estava assustando. Ainda de olhos fechados, Sonje diz que ela não deveria temê-lo, enquanto ele falava com ela dessa forma. Ela queria saber o motivo dessa insistência, e murmura que o medo dele está diminuindo. Sonje informa que gostaria de consertar as coisas, uma de cada vez. Ele avança e se aproxima de Yeonu, querendo corrigir tudo entre eles, para que ela não tenha mais motivos para temê-lo. Diz que um dia espera que ela o olhe sem sombras de suspeitas, para que possa confiar e contar com ele. Ela quer saber o motivo disso. Se ele quer mudar, pode fazê-lo à vontade, mas por que ela deveria mudar também? Ele responde
que há muitas coisas que ele gostaria de fazer com ela. Ele quer protegê-la. Então, ele abre seus braços. Assim como ela se aproximou dele primeiro, ele também quer se aproximar dela. E dito isso, ele a abraça. Ele deseja que eles se tornem um casal de verdade. Yeonu, surpresa com esse gesto de seu esposo, pergunta se há algo que ele quer dela. A única coisa que ele quer é que ela não o tema. Ela está tão desconcertada com a gentileza dele, que isso a assusta, deixando-a com dúvidas sobre seus verdadeiros motivos. Talvez seja difícil para ele lidar com alguém como ela, que muda de humor drasticamente. Mas como ele pode pedir para pararem de fingir e se tornarem um casal de verdade? Ele não deveria estar falando sério, e isso causa uma pontada em seu peito. A caminho de casa, havia uma certa tensão no ar. Ela o agradece por ter ido buscá-la. A verdade é que desde que se casaram, até agora, só haviam se beijado sem ter sentimentos mútuos. Ele quer recomeçar corretamente desta vez, e decide começar dando as mãos. Ele espera que ela não se ofenda com esse pequeno gesto. No entanto, Yeonu fica furiosa. Foi aí que ela entendeu o que ele queria, quando mencionou que desejava um relacionamento real. Em vez de ele pousar suas mãos nas dela, acabou sem querer colocando a mão em suas pernas. Ao perceber, ele ficou corado. Pobre Sonje. Acreditamos na sua inocência. Nessa hora, ele tenta se explicar, mas de nada adianta. Após esse episódio, a distância entre eles ressurgiu. Para ela, foi uma loucura pensar que ele realmente desejava que fossem um casal de verdade. Ela acreditava que ele só a queria por seu corpo, não pelos seus sentimentos. No final das contas, continuava achando que tudo era uma mentira. Ela reage, e tenta controlar a si mesma, convencendo-se de que não deveria se importar se ele não era sincero com ela. Afinal, sua prioridade era salvar a vida de Sonje, e não deveria fazer diferença, se as intenções dele eram genuínas ou não. Nesse momento, Sonje chega em casa. Ao perceber que Yeonu parece ignorá-lo, ele pergunta se ela não vai perguntar sobre sua saúde. Ela o encara, e diz que era evidente que ele estava bem, desviando o olhar em seguida. Era óbvio quanto ainda estava chateada. No dia seguinte, Sonje expressa sua preocupação com a roupa de Yeonu, pois estava muito frio, sugerindo que ela usasse algo mais quente. Ela refuta, afirmando que isso era um problema dela. Para Sonje, ela havia voltado a ser a mesma teimosa de sempre, mas com um detalhe diferente. Já não demonstrava mais medo dele. E isso o confortou. Em uma noite posterior, quando Sonje chega em casa, Yeonu ainda o tratava com indiferença. Ele suspirou, e procurou algo em sua maleta de trabalho, encontrando um pequeno presente para sua esposa. Ao perguntar se ele o havia comprado a caminho de casa, ela descobre que era uma caixinha de música, produzida pela empresa. Yeonu achou-a muito bonita, surpreendida por não saber que a empresa fabricava essas caixinhas. Ele explicou que eram lembrancinhas de Natal da empresa. Yeonu sentiu uma leve decepção. Por um instante, seu coração saltou, pensando que o presente era especialmente escolhido para ela. No entanto, era apenas uma lembrança de Natal. Mas não era bem assim. Sonje revela que a música dentro da caixa é diferente do padrão das outras. Enquanto ele gira a manivela da caixinha, explica que personalizou o pequeno presente especialmente para ela. Nesse momento, ele sorri para sua esposa. A caixinha de música começa a tocar, e Yeonu se surpreende com a canção, pois era uma melodia que ela costumava cantar com sua mãe. Isso a acalma, trazendo à tona lembranças reconfortantes. Sonje, observando a reação da esposa, pergunta se ela gostou, e Yeonu prontamente responde afirmativamente, expressando seu agradecimento. Ele pondera, que se soubesse antes que ela apreciava coisas assim, teria feito isso mais vezes. Agora, consciente de sua necessidade de reconectar, e compensar os dias em que reprimiram seus sentimentos, ele está determinado a mudar gradualmente para trazer mais felicidade à sua esposa, e conquistar seu coração.
Algumas horas depois, Sonje ainda encontrava sua esposa no mesmo lugar, imersa na melodia que ecoava repetidamente. Ele sugere que ela deveria descansar. Ela responde que está muito feliz, e sente como se estivesse imersa na canção, indagando como uma música tão linda poderia existir. Sem refletir muito nas palavras, Sonje expressa que Yeonu é muito mais linda, e sugere que ela vá dormir. Yeonu desperta de seu estado de encantamento, encarando repentinamente Sonje, o que acabou o assustando. Ela indaga curiosamente sobre o significado exato das suas palavras. Ela desejava entender se ele afirmava que a voz era mais bonita, ou se ele se referia a ela, como mais bela. Essa questão o pegou de surpresa, que responde que ambas as coisas eram belas em Yeonu. Contudo, ela persistia, pedindo que ele escolhesse apenas uma opção. Essa insistência o deixou ainda mais tenso, pois a considerava linda por completo. Mesmo assim, ela continuou a pressionar, querendo saber se era ela, ou a voz, que era mais bonita. E Sonje, sem ter para onde correr, respondeu que ela era mais bonita. Agora, ela queria saber o que era mais bonito nela, a voz ou as mãos. Essa pergunta deixou Sonje ainda mais confuso. Ele decide esclarecer de uma vez por todas, afirmando que ela toda era linda, a mulher mais bonita do mundo. Essas palavras trouxeram satisfação a Yeonu, que agora se sentia mais tranquila para ir dormir. Nesse momento, Sonje segura a manga da blusa dela. Por um instante, ele fica em silêncio, cabisbaixo. E em seguida, a olha, pronunciando algo inesperado. Podemos dormir juntos? Yeonu se surpreendeu, será que ela tinha escutado direito? Sonje desconversa, e diz que não era nada, pedindo para ela ir dormir. Ela então lhe deseja boa noite, e entra em seu quarto totalmente corada, questionando o que estava se passando com Sonje. Ele realmente pediu para que dormissem juntos? Enquanto isso, ele torce para que ela não tenha ouvido sua proposta, achando que foi muito estúpido da sua parte. Ao olhar para ela, ele não conseguiu conter seus sentimentos. Ele quase a leva para o seu quarto, sem ao menos perguntar se ela queria. Diz a si mesmo que precisava se controlar, que aos poucos conseguiria se aproximar dela. Não precisava ser apressado. Eles teriam todo o tempo para isso. No dia seguinte, quando Yeonu se encontrou com Sonje, ela perguntou se ele havia dormido bem. Internamente, estava envergonhada pela noite passada. Ele também estava sem graça, mas conversou com Yeonu normalmente. Hoje era o dia em que ela iria se encontrar com sua sogra para fazer compras. Quando estava prestes a sair, ele perguntou se estava tudo bem em ela ir sozinha, e se queria que ele a acompanhasse. Ela agradeceu pela gentileza dele, mas estava tudo bem assim, e rapidamente saiu apressada. Sonje ficou em silêncio por um tempo, ponderando se ela estava o evitando. Ao mesmo tempo, do lado de fora do apartamento, Yeonu ficou pensando, se deixou a impressão de que ela estava evitando ele. Mas tentou afastar essa ideia, confiante de que agiu naturalmente. Enquanto se dirigia ao encontro com sua sogra, o telefone de Yeonu emitiu uma notificação. Era uma mensagem de seu marido, dizendo que, se ela se sentisse desconfortável com sua mãe, não hesitasse em avisá-lo para que pudesse falar com ela e evitar interpretações equivocadas. Yeonu pensou que ele se preocupava demais. Lembrando-se da noite passada, quando Sonje lhe disse que ela era bonita, Yeonu viu com uma mistura de vergonha e felicidade. Não queria se deixar emocionar por isso. Recordou-se de que ele já havia dito algo semelhante 2 anos atrás, o que a fez rir ainda mais. Até o motorista percebeu que ela estava muito feliz. A verdade é que algo emocionante aconteceu. Sonje lhe deu uma caixinha de música. Ela se perguntava como ele sabia daquela música. Aquela era a música favorita de sua mãe, e ele colocou essa canção dentro da caixinha. Pela primeira vez em 2 anos, o casamento não lhe parecia tão ruim. De repente, o celular toca, e era sua sogra. Yeonu atende, explicando que já estava a caminho do encontro marcado. A sogra lhe diz que um parente do pai de Sonje faleceu, portanto não poderia ir lhe encontrar, pois teriam que ir ao funeral. Yeonu se oferece para acompanhá-la,
mas sua sogra diz que não é necessário, que ela poderia ir às compras sozinha se quisesse, pois já deveriam ter muitos vestidos prontos para ela experimentar desde que havia feito a reserva. Yonu decide ir à boutique sozinha mesmo, e sua sogra novamente se desculpa por não poder acompanhá-la. Enquanto se despede de sua sogra ao telefone, Yonu chega ao destino. Mal desligou o telefone e recebeu outra mensagem de Sonje. Ele já estava sabendo que sua mãe não iria aparecer para o encontro, e pergunta para sua esposa se ela gostaria que ele a acompanhasse. Ela lhe responde que não seria necessário. Ao chegar na loja, foi recebida pelas funcionárias que a cumprimentaram. Yonu cumprimenta de volta, pensando que nunca se acostumaria em ser chamada de senhora. Então ela começa a olhar as vitrines e experimentar os vestidos. Yonu pede para olhar a loja antes de decidir o que irá levar. E enquanto observava os belos vestidos, se deparou com uma pessoa de seu passado. Isso a deixou congelada. Quando era criança, todos os contos de fadas que lia, sempre tinham um final feliz. Sangima sempre foi boa com ela, até mesmo lhe dava presentes. Yonu aprendeu a ler cedo, enquanto a filha da senhora Ok ainda não sabia identificar as letras. Certa vez, Sangima presenteou Yonu com seus livros, já que não seriam úteis para ela naquele momento. Nesse instante, a pequena Yonu acreditava que sua vida seria feliz como nos contos. No entanto, a senhora Ok a agrediu, dando-lhe uma bofetada e acusando-a de ter roubado os livros de sua filha. No conto de fadas de Yonu, não havia um final feliz. Apesar do tempo que passou, Sangima ainda era amigável com Yonu, e ao se encontrarem na boutique, ela cumprimentou a nossa protagonista. Elas não se falavam desde que Yonu se casou. E esse encontro causou um desconforto para nossa mocinha. Sangima era filha única de Jintaima, o presidente da J Natural, e da senhora Seung Ok. Yonu se perguntava o que ela estava fazendo ali, pois se ela estava ali, então a mãe dela também deveria estar. Nesse momento, a senhora Ok apareceu, o som de seus passos se aproximando, deixando Yonu tensa. Finalmente, Yonu olhou na direção da senhora e educadamente a cumprimentou. A senhora Ok, de maneira falsa, disse que sentiu saudades dela. A reserva na boutique da senhora havia terminado, e como sua filha não teve tempo de experimentar todos os vestidos, pediu a Yonu para deixá-las ficar na sua reserva. Yonu concordou para evitar conflitos. No entanto, isso era apenas um plano da senhora. Yonu estava desconfortável com esse encontro, então decidiu que já estava na hora de ir embora. Pretendia apenas terminar de olhar os vestidos. Ela desejava nunca mais vê-las novamente. Mas Sangima não a deixou em paz. Dava palpites sobre as roupas que ficariam bem em Yonu. E quando ela finalmente achou um vestido que lhe agradasse, a filha da senhora o tomou de suas mãos, porque o achou lindo e queria experimentá-lo. Isso a deixou exausta, e a funcionária da boutique, percebendo sua expressão, perguntou se ela estava se sentindo bem. Yonu respondeu que estava bem, e quando decidiu que já era hora de partir, ouviu-se um grito. Era Sangima, dizendo que seu colar havia desaparecido. A senhora pergunta à sua filha se ela tinha certeza de estar usando o colar naquele dia, e ela responde afirmativamente, mencionando que o deixou no camarim enquanto se trocava. A senhora Ok aproveitou a situação para concluir que o colar havia sido roubado, e neste momento, ela olha para Yonu, que se pergunta por que a mulher a encarava. Sangima estava desesperada, pois era o colar que sua mãe lhe deu de presente de aniversário, avaliado em 50 milhões de wones. Yonu ficou tensa. Essa situação lhe parecia muito familiar. A senhora Ok sorriu com malícia para Yonu, que teve um pressentimento ruim e resolveu ir embora. Ela tentou se apressar para sair dali, mas a senhora Ok pediu para ela esperar. Essa mulher falsa queria que Yonu a deixasse verificar sua bolsa só por precaução, dizendo que, quando Yonu era criança, sofria de cleptomania. Yonu virou-se e questionou o que ela estava insinuando, enquanto as funcionárias da boutique murmuravam entre si.
A filha da senhora queria saber se era verdade que Yonu havia roubado seu colar. Yonu negou rapidamente. Enquanto se aproximava cada vez mais, a senhora Ok tentava tranquilizar Yonu, afirmando entender que ela não tinha más intenções, que era apenas um mau hábito, uma inclinação involuntária para pegar coisas sem permissão. A ingênua Yonu não compreendia completamente onde a senhora queria chegar, e novamente, ela solicitou para verificar a bolsa e os bolsos de Yonu. A protagonista ficou tensa, enquanto a senhora continuava a dizer que nunca acusaria ninguém sem ter certeza. Foi nesse momento que Yonu percebeu a situação. Se a senhora estava tão confiante, não era mera coincidência. A mulher havia ido ali com um propósito claro: o de arruinar sua reputação. Parecia que Yonu estava em apuros. Mas no momento mais oportuno, um jovem loiro e alto apareceu para salvá-la daquela situação. Ele trazia um vestido em mãos. E nesse momento, após Yonu observá-lo, o reconheceu como o rapaz que se parecia com o cachorrinho da pata machucada. Ele primeiro pede desculpas por se intrometer no meio da conversa, ao mesmo tempo que procurava algo entre o vestido. Na frente de todos, tirou o colar do vestido, dizendo que o encontrou no meio da roupa. Sangima reconheceu que esse era o seu colar desaparecido, e correu para buscá-lo. Isso deixou Yonu aliviada, interpretando isso apenas como um mal-entendido. A senhora Ok parecia não acreditar no que estava acontecendo. O rapaz loiro, voltando o olhar para a mulher, disse que ela deveria ter mais cuidado com algo tão importante, pois parecia que ela estava acusando falsamente alguém sem ter provas, o que seria algo terrível. A senhora Ok ficou terrivelmente envergonhada com isso. Ele pede licença e vai embora, deixando as moças da boutique impressionadas e encantadas com esse belo homem misterioso, que mais parecia um modelo. A senhora Seung Ok claramente ficou frustrada por um desconhecido ter arruinado seus planos. Ao observar Yonu, chegou à conclusão de que ela deveria conhecer o rapaz. Ela estava tensa, não sabia o que fazer. Então pediu para sua filha verificar se aquele realmente era o seu colar. Na mesma hora, a garota confirma, pois suas iniciais gravadas estavam lá. A senhora se desculpa com Yonu pelo mal-entendido, mencionando que fez isso por ter se lembrado de algo semelhante no passado. Yonu advertiu a senhora, que nunca teve problemas de cleptomania, tampouco havia tocado em nada que fosse dela. Ela já sabia que a mulher queria humilhá-la a todo custo, e lhe deixa um aviso. Desta vez, ela ignorou porque foi um mal-entendido, mas se ela falasse assim de novo, não ficaria em silêncio. Nunca mais permitiria que abusassem dela dessa maneira. Não deixaria que essa senhora a tratasse assim. E estava determinada a expor tudo que essa família fez com ela. A megera ouvia todas as palavras de Yonu, pensando em quanto ela havia crescido, pois até ousou ameaçá-la verbalmente, mas era tudo em vão. Pois Yonu não passava de uma Cinderela determinada. A senhora pegou sua filha e finalmente se retiraram, decidindo deixar essa situação passar por hoje, mas garantindo para si que isso não ocorreria novamente. Toda essa confusão deixou Yonu exausta, e a funcionária começou a se desculpar por todo o incômodo que sua cliente havia passado. Yonu assegurou que não precisava se preocupar, pois já estava de saída, prometendo voltar em outra ocasião com sua sogra. Pouco depois, Sonje chegou à boutique para encontrar sua esposa. Mas ela já não estava mais lá. Ao perceber a atmosfera nervosa, ele questionou o que havia acontecido, e ficou sabendo de toda a situação. Sua raiva e desejo de vingança tomaram conta dele. E ele não permitiria que aquela mulher continuasse abusando de sua esposa. Sonje sabia que era hora de cortar esse mal pela raiz. Já havia anoitecido, e Yonu estava em seu quarto, desejando nunca mais ter que se encontrar com Seung Ok novamente. Considerando que a empresa de Jintae-ma, marido da senhora, fazia parte do grupo J, liderado pela família de Sonje, era estranho que elas não tivessem se encontrado antes. Infelizmente, para a tristeza de Yonu, era provável que se cruzassem novamente.
Ela suspirou com essa possibilidade, e de repente, ouviu batidas na porta. Era Sonjê, que já sabia o que havia acontecido na boutique. Ela perguntou como ele ficou sabendo, e ele explicou que passou por lá, e uma das funcionárias lhe contou. Yeonu estava triste, e ele quis apoiá-la. Mas ela insistiu que estava tudo bem. Ele a observou em silêncio, pensando porque ela nunca lhe dizia exatamente como se sentia. Sabia que ela se sentiria melhor se confiasse nele. Seja qual fosse o problema, ele estava disposto a lutar por ela. Disse a ela que certamente deve ter sido um momento horrível, e que as pessoas más receberiam seu castigo no final. Ela o olhou, sorriu, e quis saber a razão de ele dizer isso. Tu colhes o que tu semeias. O bem sempre triunfa sobre o mal. É a mesma lição que os contos de fadas ensinam. A pequena Yeonu Lee, aos 6 anos, desejava um final assim, como essas histórias. E a Yeonu de agora desejava que essa pessoa tivesse um final feliz, assim como ela. Ela se desculpa por rir, já que nunca ouviu falar daquele jeito, então não pôde evitar. Nesse exato momento, seu estômago ronca, e há um momento de silêncio entre eles. Ela começa a ficar bem vermelha, xingando seu estômago, por sempre fazer barulho quando está com Sonjê. Ele a convida para sair e pergunta o que ela gostaria de comer. Ela responde sopa de carne com nabo. E ele se levanta, a chamando para ir junto. Ela pergunta se isso é sério. E ele confirma com um belo sorriso. Venha, vamos jantar fora. Enquanto caminhavam pelas ruas gélidas, Sonjê a olhava de relance. Já se passaram vários dias desde que ele tentou segurar as mãos dela. E surpreendentemente, ele agarrou a mão de Yeonu, deixando-a sem reação. Ele estava corando, mas disse que a mão dela estava fria e que queria aquecê-la. Ela não sabia o que estava acontecendo com ele. Ainda segurando sua mão, ele disse que não havia nada de estranho nisso, colocando a mão dela, junto com a dele no seu casaco. Ela ficou toda corada, querendo saber o motivo, e ele ressaltou que ela não precisava se sentir desconfortável com isso. Que casal mais fofo! Enquanto isso, a senhora Ok estava desesperadamente procurando informações sobre o homem que havia salvado Yeonu. Ela queria saber quem ele era, mas ninguém tinha as informações necessárias, o que a deixou tão irritada, que chegou a jogar o celular longe. Quem seria aquele homem, e de onde ele surgiu? Se ele não era um cliente da boutique, e aparentemente, já conhecia Yeonu, então é possível que ele tenha ido até lá com ela, o que explicaria tudo. Talvez ele a tivesse visto, colocando o colar na bolsa de Yeonu, e tenha retirado de lá para ajudá-la. Com essa nova perspectiva, a senhora Ok começou a traçar conclusões. Agora, ela imaginava que já que ela não estava lá com o marido, então esse homem poderia ser o amante de Yeonu. Essa possibilidade lhe parecia uma narrativa intrigante para contar a Sonjê. E então, o que acham que vai acontecer a seguir? Compartilhem suas opiniões nos comentários. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Isso impulsiona o nosso canal no YouTube e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!